Boa noite, pessoal. Boa noite para todos que estão por aí. Né? Começando hoje, então, com a segunda parte aí da nossa live. A primeira parte nós iniciamos falando do prefácio do livro, né? E dando um geralzão de como a gente ia trabalhar. Projeto. E agora vamos, então, aprofundar um pouco mais, já iniciando no capítulo 1. Já de antemão, eu já deixo dito aqui que o capítulo é longo, são 33 páginas, que provavelmente nós teremos que fazer em 2 vezes, né? Será a parte 1 e a parte 2, para poder falar, porque tem insights muito interessantes aqui, que eu acho que vale muito a pena a gente ir devagarinho e explorando esses insights que vão desde questões de prática, técnica, né, para projeção astral, como várias ideias muito interessantes sobre a questão dos corpos e etc. Enfim, são assuntos muito importantes que eu acredito que seja fundamental a gente ir devagarinho, porque dará o norte para todo o resto do livro, né? Essa primeira parte que ele intitula como as primeiras viagens vai ser, digamos assim, a introdução para o que ele vai falar posteriormente durante o livro, explicando com mais detalhes. Mas antes de começarmos, eu gostaria de lembrar algo, né? Aliás, antes ainda, deixa eu só falar para vocês que nós temos aqui o Superchat, né? Que eu esqueci de avisar da outra vez. E quem quiser colaborar com o canal, etc., aí tem o Superchat, que inclusive... aí se alguém quiser fizer uma pergunta ou algo, um comentário que queira que apareça na hora, pode fazer o superchat, que a gente para o que a gente está explicando aí, mostra o superchat, etc. E depois a gente retoma as nossas explicações, tá? Vamos dar essa vantagem para quem quiser usar o superchat. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que o nosso tempo voa, né, Alexei? Boa. É uma horinha que voa, né? Nós falamos, então, na outra live sobre o prefácio, fazendo aquela comparação. Você quer colocar aquela figura até, Alexei? É bem legal. Que aí já aproveitamos também. E essa figura aí que o Alexei fez ficou muito legal, né? E fala daquela questão da exploração, como nós estávamos falando lá sobre o prefácio, tá? E nós acabamos não falando, foi passando, né? E a gente esqueceu de falar sobre o nome do livro, que se chama Aventuras Além do Corpo. Eu citei o nome do livro, obviamente, né? Mas a gente não explicou o porquê de aventuras, né? Mas eu acredito que ficou bastante explícito, claro, né? Que Billman fez essa analogia com essas explorações e essas aventuras em, digamos, terras pouco exploradas, né? E que a viagem astral ela é mais ou menos isso. São aventuras em locais ainda pouco explorados que deixamos também bem evidente que são locais que são extrafísicos, mas ao mesmo tempo também pode ser muito internos dentro de nós, cheio de informações do nosso subconsciente, né? Informações arquetípicas. Então não é só uma saída para um local externo, mas é também um entrar profundamente para dentro de nós mesmos e quebrar as nossas próprias barreiras e buscar aquele tão, né, falado autoconhecimento. Então, é realmente uma grande aventura, eu diria a maior de todas as aventuras, essa busca por nós mesmos. E William Billman refere-se justamente a isso quando ele coloca aventuras além do corpo, aventuras que vão além da nossa fisicalidade. Mas, agora gostaria também de passar aí a palavra para o meu brother, Alex Bueno, que ele também gostaria de tecer uns comentáriozinhos referente à outra live que nós tivemos, antes de nós iniciarmos, então, aqui com o primeiro capítulo. Sim, a live anterior foi sobre o prefácio, conforme Guilherme comentou, e foi uma atitude de uma busca, até mesmo no sentido filosófico, na questão de um questionamento, e
a tônica do prefácio do livro foi relativa à exploração não apenas no sentido espiritual, mas também naquele sentido com relação à nossa própria superação, no que diz respeito aos nossos limites de crença, de doutrina, de visão de mundo. Então foi muito, deu uma reflexão muito grande, foi muito bom para introduzir essa temática metafísica, espiritual, né? Exatamente. É isso. Beleza. Então vamos lá. Gostaria de dar um alô aí para o pessoal que está nos assistindo. Jardim do Tarô, Zokenheim. Eu não sei como é que se fala o nome dele, mas ele estava aí na outra live, lembro bem. A Márcia, Maria Campos, Wagner Moraes, que é meu brother aqui de Passo Fundo também, o Panda, a gente chama ele de Panda. E está aí nos prestigiando também. Buenas! Mas vamos lá, então, dando o pontapé no primeiro capítulo, que se inicia aí, Alexei, com uma citação que não tem como a gente não ler ela, né? Inicia com uma citação de ninguém menos que Albert Einstein, né? E diz o seguinte: a mais bela das experiências que podemos ter é a do misterioso. Ele é a emoção fundamental que surge no berço da verdadeira arte e da verdadeira ciência. Quem quer que não o conheça e não possa mais admirar-se nem maravilhar-se, está praticamente morto. E seus olhos estão ofuscados. Muito legal essa citação de Einstein, que dá o início aí ao primeiro capítulo, começando com a página 15, para quem está nos acompanhando com o livro ou o PDF, está aí na página 15, tá? Esse primeiro capítulo, então, como eu citei anteriormente, se chama Primeiras Viagens, tá? E são 33 páginas. Então, nós vamos iniciar aqui falando um pouquinho deste começo, né, Alexei, onde ele narra um pouquinho aí de como ele se inseriu nessa busca. Eu não sei se tu trouxe alguma anotação até, Alexei, se tu quiser dizer ela para eu não te atrapalhar também, falando. Sim, no início é interessante a visão ainda limitada do autor, que ele comenta que ele acreditava que o mundo físico é tudo o que existe, toda a realidade seria aquilo que a gente percebe. Então ele tinha essa ingenuidade, né, vamos dizer assim, e aí eu até tenho aqui uma imagem que, se a gente levar em consideração apenas ainda o plano físico, o que a gente enxerga, vamos dizer assim, que a gente consegue visualizar no espectro da luz visível, é só uma fitinha ali que está com a setinha dentre um monte de frequências que a gente não percebe. Então, até mesmo o plano físico, para a gente, é muito restrito dentro da nossa percepção física do corpo biológico, né? Eu acho muito legal essa imagem aí que tu trouxe, que mostra justamente, né, o quanto a gente tem nossos limites físicos, que vão de um espectro ali que vai do que ele diz ali, vai antes do ultravioleta, né? Tô me esticando aqui para enxergar, e do infravermelho. É só aquele tracinho do meio, então, ali, né? Então, nós temos para lá ultravioleta, raio-x e raios gamas, para o outro lado, infravermelho, ondas de rádio, né? Que vai TV, FM, AM, provavelmente internet mais adiante aí, né? Isso. Então, a gente enxerga aquele risquinho do meio ali. Esse é o nosso mundo, né? E a gente quer ter a pretensão de saber tudo, né? Exatamente. Se não me engano, eu acho que o gato, né, tem um espectro um pouquinho maior de visão do que o nosso, né? Pois é. E o animal irracional, dizem, né? A gente fala, subjuga dessa forma. Exatamente, né? Pois é. E eu fico olhando para baixo, pessoal, porque eu tô com o livro na mão, tá? Para poder ir seguindo o livro aqui. E até eu vou lendo alguns trechos do livro para a gente seguir no que diz o livro, né? Mas para vocês terem uma ideia de como o Billman enxergava as coisas antes de ter as suas experiências, ele diz o seguinte: minhas firmes convicções quanto à realidade e à vida
continuaram até junho de 72. Ah, não, um pouquinho antes. Ele fala aqui. Eu questionava a inteligência, olha só, eu questionava a inteligência de quem quer que fosse tolo o bastante para aceitar os ilógicos conceitos de céu, Deus e imortalidade. No meu entender, esses eram contos de fadas criados para confortar os fracos e manipular as massas. Para mim, a vida era simples de compreender. O mundo consistia em matéria e formas sólidas. E os conceitos de vida após a morte e de céu eram ineficazes tentativas humanas buscando criar esperança onde ela não existia. A gente ouve muitas vezes esse tipo de argumentação vinda de pessoas materialistas, né? Eu nem digo cético, né, Alexei? Porque cético, acho que todo mundo tem que ser um pouco, né? A gente não pode querer aceitar tudo e crer em tudo. A gente precisa ter um pensamento um pouco cético também. Crítico, exatamente, né? Um ceticismo crítico aonde a gente possa buscar as coisas, né? Mas não um ceticismo castrador que nos faça enxergar o mundo de um modo limitado, né? E o Billman, ele tinha bem essa concepção, né? Ele achava que o mundo era aquilo ali. E quem pensava diferente era tolo, querendo ter ideias, ou melhor, sendo convencido por pessoas crédulas, né? Com aquela ideia de que a gente está tentando escapar do mundo, né? Dos problemas do mundo, etc. e tal, né? É aí, então, que o Billman, na página 16, para quem está acompanhando, ali em junho de 1972, ele tem uma conversa, então, eu não vou ler essa parte, né? Eu vou falando um pouco aqui, porque senão, se a gente vai ler todas as partes do livro, a gente vai longe, né? Mas ele teve, então, ali uma conversa com um vizinho dele sobre essa questão o vizinho falando para ele de experiência de quase morte, não, desculpa, de viagem, né? E ele discordando, né, daquela maneira cética dele ali, falando com o vizinho, né? E o vizinho, ele fala, né, naquele momento ali, que ele se surpreendeu até que o vizinho não rebateu ele, não foi contra ele, mas ele só contou uma experiência para ele. Uma vivência que ele teve de viagem astral. E aquilo, claro, né, impactou ele naquele momento ali, né? Intrigou ele, como ele diz ali. A orelha ali, né? Deixa, se o vizinho pode, porque eu não posso. Orelha, né? É aí que eu acho muito legal, Alexei, que mostra aquela forma investigativa de ir atrás das coisas, né? Ele era um cético, ele discordava, né? Ele discutiu com o vizinho dele, dando as argumentações dele, mas quando o vizinho falou de uma vivência que teve e que deixou ele com aquela pulga atrás da orelha, o que ele fez? Ele não simplesmente jogou aquilo ali como uma grande vantagem. Ele foi pesquisar técnicas em livros e tal, porque não havia internet, né? Não havia internet, né? Naquela época foi 72, né? 72, são 50 anos atrás. 72 são 50 anos atrás. Mesmo né? lá. Então, vocês imaginam, né? É uma vida, né? Então, ele, movido, eu vou lendo aqui, tu não tem nenhuma anotação nessa parte, aí ele é que saiu. Enquanto tranquilo. Qualquer coisa, tu grita aí. Certo. Movido pela curiosidade, decidi provar uma das técnicas extracorpóreas antes de dormir. Após repetidas tentativas diárias, comecei a sentir-me um pouco ridículo. Em 3 semanas, o único fato fora do normal que eu experimentei foi um incremento em minha capacidade de recordar sonhos. Então vejam só, né, pessoal, 3 semanas, uma pessoa que não acreditava, né, cética, mas que resolveu dar uma chance para a experiência, investigar, né, ele foi tentar por ele mesmo, e 3 semanas tentando com uma técnica, ele não teve resultados e até se sentia um tanto quanto ridículo. Mas ele continuou. Né? Às vezes a gente vê pessoas chegarem, né, para a gente, querem uma técnica, né,
Aí eu vou lá tentar essa técnica e amanhã eu venho te dar um resultado. Não é bem assim as coisas, né? Mas vamos lá. Fiquei cada vez mais convencido de que o assunto não passava de um sonho intenso e vívido, estimulado pelas pretensas técnicas extracorpóreas. Então, uma noite, por volta das 11 horas, peguei no sono, no curso da minha técnica extracorpórea, e sonhei que estava sentado a uma mesa redonda com várias pessoas. Todas elas pareciam estar fazendo-me perguntas relativas ao meu autodesenvolvimento e estado de consciência. Naquele momento, no sonho, comecei a sentir-me extremamente atordoado, e um estranho torpor, como o causado pela novocaína, espraiou-se por o meu corpo. Então, ele conseguiu sentir um torpor durante o sonho, tá? Era um sonho, e durante o sonho, ele começou a sentir aquele torpor. Sem conseguir manter minha cabeça erguida, desmaiei, batendo a cabeça contra a mesa. Isso tudo no sonho, tá? Sonho. No seguinte instante, eu estava acordado, totalmente consciente, deitado na cama e voltado para a parede. Pude ouvir um zumbido, um zunido esquisito e me senti, de certa forma, diferente. Estendendo o braço, toquei a parede na minha frente. Surpreso, vi minha mão a penetrar mesmo na parede. Senti sua energia vibratória, como se eu estivesse tocando a sua própria estrutura molecular. Só então tomei consciência da realidade esmagadora. Meu Deus, eu não estou no meu corpo. Não sei se já experimentou, Alexei, essa sensação de tocar extrafisicamente, fora do corpo, tocar numa parede, numa porta, alguma coisa, bem devagarinho, né? Não sei se já chegou a fazer essa experiência, Alexei. Eu fiz, há bastante tempo atrás, né, essa experiência de colocar a mão na porta que eu queria atravessar, né? E quando eu botei a mão na porta, você sente exatamente o que ele falou ali. Você sente a estrutura molecular, como ele diz. Você sente como que uma formigação, algo estranho na mão. E quando você vai passando a mão pela porta, no meu caso foi a porta, né? No caso dele foi a parede. Você vai passando a mão, você vai sentindo uma vibração na mão. É algo muito interessante de se experimentar, né? Então ele fala, né? Excitado, meu único pensamento foi: é verdade, meu Deus, é verdade. Deitado na cama, olhei para minha mão sem acreditar. Quando tentei cerrar meu punho, pude sentir a pressão do aperto. Minha mão parecia completamente sólida, mas a parede física na minha frente dava a impressão de ser feita de um material denso e vaporoso provido de forma. Então, aí ele vai contando aqui essa experiência inicial dele. Eu fiz questão de ler essa partezinha aqui para mostrar como foi esse momento do primeiro despedimento dele ali para fora do corpo, né? Então, ele vai, deixa eu continuar aqui, pondo-me de pé, toquei rapidamente meus braços e pernas para conferir se eu era sólido. E qual não foi minha surpresa ao constatar que era completamente sólido, completamente real. Mas ao meu redor, os objetos físicos conhecidos do meu quarto não pareciam mais completamente reais ou sólidos. Não, eles agora apresentavam-se em miragens tridimensionais. Olhando para baixo, reparei num grande vulto sobre a minha cama. Surpreso, pude ver que era a forma adormecida do meu corpo físico, voltada silenciosamente para a parede. Ao focar a minha visão no lado oposto do quarto, a imagem da parede pareceu dissolver-se lentamente diante de mim e pude ver um campo vasto e verde a se estender muito além do meu quarto. Olhando ao redor, reparei numa figura que me olhava em silêncio, a uns 10 metros. Era um homem alto, com cabelo escuro, de barba e túnica púrpura. Então, eu achei muito legal essa parte aqui, por isso que eu quis ler para vocês. Vocês veem todos os relatos que ele vai apresentar nesse capítulo aqui, são vários relatos, eles vão dando insights muito interessantes de toda a prática e de tudo que vai ser falado adiante no livro, né? Então vocês veem que quando ele olhou para uma parede,
ele vislumbrou um campo, né? Então, ali naquele momento, ele está acessando já uma outra vibração de energia. E a gente vai ver isso com calma, de acordo com como vai indo os capítulos, né? Mas no mesmo ambiente onde a gente está agora, nesse momento aqui no quarto, pode ser que em uma outra dimensão energética tenha um campo, ou sei lá, alguma outra coisa, um laguinho, alguma outra coisa. Né? E ele vislumbrou isso quando ele olha para a parede desvanece e ele vê aquele campo, né? Acessando outro nível, vamos dizer assim. Outro nível energético. E o outro ponto interessante é que ele vê aquele homem ali, né? Desconhecido para ele, alto, de cabelo escuro, barba e túnica púrpura, né? Uma túnica. Sim. E é uma imagem aqui, mais ou menos, para ter uma noção. Exatamente. Interessante, né, Alexei? O que me chama a atenção é que, sendo ele um cético, tá? Uma pessoa que não está ligada a esoterismo, misticismo e coisa do tipo, psicologia, nada. Talvez seria, se fosse uma criação mental dele, seria mais fácil ele ver um cara de terno, então, Sim. ou um cara de roupas comuns, etc., que nem nós. Mas ver uma pessoa com uma túnica é algo incomum para uma pessoa que não é religiosa, que não é mística, ou coisa do tipo. Uma túnica púrpura, ela tem muito a ver com sociedades místicas, né, esotéricas e coisas do tipo. Nem padre não usa uma túnica púrpura, né? E ele comenta assim: me convenço de que ele não é apenas um residente não físico que, entre aspas, passava por aí. Ele parece estar observando todos os meus movimentos. Então era alguém que estava ali acompanhando o desenvolvimento, o que a gente considera como um amparador extrafísico, né? O que a gente considera como um amparador. É interessante isso, né? Vindo de pessoas... Porque aqui a gente tem uma cultura... A gente tem uma cultura aqui, né, Alexei? Do espiritismo, sim, que nos fala muito disso. Então a gente tem um certo costume de ouvir, né, sobre amparadores, sobre espíritos guias, né? É muito forte. Agora, lá para eles não é exatamente como para nós aqui, né? E essa aparição aí me pareceu algo realmente muito interessante, né? Algo praticamente confirmando essa realidade espiritual, vamos dizer assim. Exatamente, confirmando essa realidade espiritual. Vamos ver o que mais. Mais alguma coisa nessa parte aí, Alexei? Por enquanto só. Tá. Então aí ele fala aqui, né? Então, deixa eu ver naquele momento da volta dele aqui. Foi quando ele viu, então, o homem, né, com a túnica púrpura. Sobressaltado ante aquela presença, fiquei assustado e instantaneamente, num estalo, entrei no meu corpo físico. Um solavanco, encontrei-me no meu corpo e uma estranha sensação de torpor e formigamento esvaiu-se quando abri os olhos. Então aí ele vai falando, né, dessa retomada aqui, e aí ele começa a fazer uma reflexão sobre o que ele viu na primeira experiência dele, né? De repente, tudo o que já tinha aprendido sobre a minha experiência e o mundo circundante precisava ser reavaliado, né? Veja só. De repente, tudo que ele acreditava, né, levou um baque naquele momento. Aí a importância da viagem astral, né? Materialistas foram colocados em xeque. Colocado em xeque, né? E normalmente a gente ouve justamente isso, né? Porque às vezes as pessoas vêm dialogar com a gente justamente com essa visão cética, mas sem ter a experiência, né? E quando tá com a visão cética, tu não tem a experiência, tu vai criticar aquilo ali, vai dizer, não, mas isso deve ter sido um sonho, isso deve ter sido não sei o que lá. São 1000 argumentos que surgem, né? Mas esses 1000 argumentos que surgem, eles explodem quando tu tem a experiência prática, né? Quando tu vivencia aquilo ali, tu leva aquele baque, né? Aquele susto, tu diz assim, caramba, como é que pode, né? Será que tudo que eu sabia não é bem assim? Né? E aí foi bem isso que o Billman aqui ele fala, né? Que ele realmente ficou, né? Realmente viu naquele momento que estava em xeque tudo que ele tinha, tudo que ele sabia, né? E ele diz assim, empolgado com a descoberta, peguei papel e caneta e escrevi exatamente o que havia acontecido.
minha mente transbordava de perguntas. Por que a maior parte da raça humana não percebe esse fenômeno? Por que as diversas ciências e religiões não fazem pesquisa a respeito dele? Por acaso esse mundo invisível é o céu mencionado em textos religiosos? Por que o nosso governo não explora esse aparente mundo de energia paralelo? São perguntas bem válidas que a gente se faz, né, da mesma forma, né, Alexei? Ele vivenciou ali e falou, poxa, mas só eu? Será que ninguém mais busca esse tipo de coisa? Vivenciou, né? Né? E é uma coisa tão fantástica que tu para e pensa assim, caramba, eu quantas vezes eu me pego pensando assim, poxa, um físico, né? O cara que estuda aquelas estrelas e, né, o universo e coisa, poxa, se o cara realizasse uma experiência dessas, procurasse investigar como um físico, como alguém que tem esse conhecimento, porque a gente tem uma experiência, mas a gente não entende muito daquilo, né? Sim. Que a gente não vai explorar aquele tipo de coisa, né? Então a gente acaba se perguntando, né, poxa, como é que pessoas assim poderiam explorar esse tipo de experiência, né? Mas infelizmente não é bem assim, né, Alexei? É meio que um desperdício das nossas potencialidades ainda meio que, vamos dizer, ocultas, né? Em alguns aspectos. Eu acredito que isso seja futuro, sabe, Alexei? Eu acredito que aos poucos as pessoas... Porque a viagem astral era algo totalmente desconhecido até pouco tempo atrás, né? Sim. Não se falava, se pegar aí literatura referente ao assunto, nós começamos a ter literatura mesmo sobre o assunto a partir dos anos 60, né? Principalmente numa metodologia de estudo, de pesquisa, bem recente. Tem sobre o assunto, mas é muito mais, né? Não tem toda essa metodologia e não foi tão difundido que nem hoje em dia a gente vê falando assim, né? Em tudo que é lugar, falando sobre essas experiências, né? E eu acredito que aos poucos ela vai se tornando algo muito mais natural para todas as pessoas, ao ponto de futuramente, né? As pessoas começarem a ter realmente essa consciência e começar a explorar o mundo por esse outro viés também, né? É uma exploração. Não só o viés da nave espacial que tem que viajar linearmente até Marte, né? Inclusive, naquela entrevista que fizemos com o Billman, eu comentei, né? Poxa, né, os buracos negros e tal coisa. Ele falou, não, mas isso daí não chega nem aos pés do que a gente pode conhecer na energia mais sutil do universo, né? Naquela questão mais aprofundada e tal. Que é totalmente desconhecida para a ciência, né? Totalmente desconhecida. A ciência recém está entrando aí nessas questões dos campos quânticos, etc., né? E ainda bastante confuso, né? Isso aí vai longe ainda, acredito eu. Tem muito a se explorar. Ele diz assim, todas as minhas crenças agnósticas tinham sido varridas numa só noite. Numa só noite, imagina, né? O cara tem toda uma vivência, né? Uma experiência, né? Para varrer. Dei-me conta de que teria de reavaliar tudo o que aprendera desde a infância, tudo o que havia considerado verdadeiro. As minhas confortáveis conclusões a respeito da ciência, psicologia, religião e da minha existência, obviamente tinham estado baseadas em informações incompletas, né? Eu achei legal que ele colocou ali como informações incompletas, não informações erradas ou mentirosas, não é isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que tem que contrariar uma coisa a outra, né? A ciência é contrária à religião, né? Inclusive, é algo que Kardec bateu muito firme. Falou, o dia que a ciência avançar, deixa a minha parte aqui e segue a ciência. Segue a ciência, exatamente. Porque é natural, né, que a ciência avance e algumas ideias vão se modificando com o tempo, né? Ideias que antes não estavam acessíveis para nós, com o tempo elas vão estar e a gente vai ter que mudar certas concepções que a gente tinha anteriormente, né? Isso é natural, e eu acredito que Kardec foi muito visionário quando disse isso. Né? Muito visionário, porque ele sabe que o que ele colocou lá na Gênesis, por exemplo, um dos livros da codificação, né? Aos poucos, aquilo ali vai sendo mostrado de forma diferente com o avanço da ciência. Né?
Então, nesse sentido, né, Kardec foi visionário. Ele sabe que para o conhecimento da época, né, aquilo ali já era muita coisa, né? Se hoje ainda já é bastante, né? Para o conhecimento da época já era imenso. E acredito que com o tempo muita coisa vai precisar ser revista naturalmente, né? Naturalmente. Vamos lá, continuando. Eu sublinhei aqui também outra coisa que ele falou, Alexei, que eu achei interessante, né? Que ele disse assim que ele, como ele estava se sentindo estimulado com tudo isso, né? E desassossegado com tudo isso, ele fala que começava a sentir que estava num certo vazio, né? Então a gente vê o impacto da experiência ali, né? Que como isso mexe com as crenças da pessoa, psicológico né? Principalmente quando pega assim num baque, como aconteceu com ele, né? Não que ele tenha tido uma experiência, eu imagino, né? Quando a pessoa tem uma experiência espontânea tão forte, tendo tantos pontos contrários, assim, deve ser terrível, né? Mas ele, claro, ele foi praticar, ele foi atrás, né? Então, alguma coisa ele esperava já, né? Buscava. Ele estava buscando, né? Alguma coisa ele esperava que pudesse acontecer, mesmo que fosse uma confirmação de que tudo aquilo não passava de uma grande ilusão, né? Sim. Mas quando aquilo ali bateu na forma de que ele viu realmente tudo aquilo acontecendo, aí ele sentiu aquele vazio, né? Sentiu aquele vazio. Vamos lá. Que mais? Então ele tem aqui, ele fala essa mesma busca que o próprio Monroe já tinha feito, né? De correr atrás de informações das quais não se tinha tanto acesso, né? Que nem se tem hoje em dia. Hoje em dia a gente vive numa época para se ter informação fantástica, né? Fantástico. A gente dá um clique ali e encontra muita coisa, né? E ele conta aqui que ele precisou correr para bibliotecas, né? E ali nas bibliotecas catar o que ele tinha na época. Então a gente imagina aí, anos 70, ele conta aqui que foi 72, ou seja, 50 anos atrás, a gente não tinha 99% dos livros que tem aí, né? Eu acho que o Monroe foi em 80, se eu não me engano, o livro dele. Por aí. Então não tinha também o livro do Monroe, né? O que deveria ter na época, tentando me lembrar dos livros mais antigos, é os livros o livro do Sylvan Muddon, né? Tinha também os livros do Paul Twitchell, do Ekankar, que foi do Ekankar foi da década de 60. Então ele falava muito sobre viagem astral também nos livros dele. Então o que tem mais ou menos é isso aí, pouquíssima coisa. Sim, levando em conta que o espiritismo lá parece que, pelo que ele nos disse, não era tão divulgado. É porque o espiritismo ele veio da França e da Inglaterra, né? Os Estados Unidos ele entrou, mas ele entrou lá naquela moda que teve naquela época ali. Muito apagado. No início do século XIX, XX, do século XX ali, né? Ele entrou para esses lados como aquele jogo de apresentação de salão, né? Tanto é que tem muita crítica ao espiritismo da época nesse sentido, né? Sim. Aqueles jogos de salão que levitava a mesa e coisa do tipo, né? Então não era um material que iria auxiliar ele naquela busca, né? A princípio. Exatamente. Não era um material que iria auxiliar ele. Bom, tocando adiante aí. Então, na página 20, Alexei, tu tem alguma coisa aí nas tuas anotações? Certo. 20, vamos lá. Eu estou na 20 aqui agora. Onde ele tem, então ele começa a narrar as experiências dele. Agora ele vai entrar com os relatos dele, né? Sim. Então ele tem um relato aqui das anotações do diário dele, de 6 de agosto de 1972, né? Que... Deixa eu ver se ele fala alguma coisa antes que seja interessante. Muito bacana, Guilherme. E pontual o horário que ele coloca. 4 horas, 3 horas, porque era justamente os horários que eu acordava voluntariamente, tinha as minhas experiências. Eu olhava no relógio, mas de novo, 3 horas, de novo, 4.
Isso eu achei curioso na época que eu li esse livro. Poxa, bate até mais ou menos o horário aqui da madrugada. Exatamente. Como é que dizem as pessoas supersticiosas, que é o horário do demônio, uma coisa assim, né? Porque é o horário, normalmente, onde acontece as catalepsias, né? Já Porque, teve aquele claro, sono, aquele descanso corporal físico, né? Então o que vem exatamente. é relacionado com a projeção mesmo. Porque tu já passou, digamos, tu vai dormir lá pela meia-noite, dormindo tarde, tu vai dormir lá pela meia-noite. Então, às 3, 4 horas, tu já teve todo um período de sono ali, que é o Ciclo normal inicial. que tu tenha, né, um despertar naqueles 3, 4 horas de sono ali. E nesse momento, acontecia muito, né, das pessoas terem catalepsia, tem as vibrações daquele momento, e aí o pessoal entrava em pânico, né? Conhecia, era complicado. E é interessante que ele faz, nos relatos dele, várias vezes ele fala, né, que ele levanta lá pelas 3, 4 horas, né? Esse mesmo horário. Aqui no primeiro relato, então, aqui que ele vai narrar após aquela primeira experiência dele, né? Ele fala que, então, que ele acordou aí pelas 4 da madrugada, após 3 horas e meia de sono, né? E começou, então, a ler um livro sobre as experiências extracorpóreas. Então, aqui eu acho interessante já que mostra, já intuitivamente, ele ainda não fala de técnica, né? Mas já começa a mostrar intuitivamente um padrão, né? Então, aquele padrão... Uma técnica de saturação mental por ler o tema nesses momentos, né? Exatamente, já é um rudimento de técnica ali, né? Ele Sim. acorda depois de um período de sono, né? E aí ele começa a saturar a mente com uma leitura, né? Então diz assim, tendo lido por uns 15 minutos, fiquei sonolento e resolvi visualizar a sala de estar da minha mãe. Que essa vai ser a técnica que ele vai usar, né? Por Sim, vários... parece que ele meio que criou, ou com base no que ele leu, ele começou a tentar essa técnica, imaginar um lugar longe que ele conhecia. Ele chama, eu não me lembro como é que ele chama, a técnica do alvo ele chama, se eu não me engano. Depois ele vai dar esse nome, a técnica do alvo. A visualização ali, né? Porque ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar um alvo para onde ele quer ir, para direcionar a energia para fora do corpo, né? E o que é mais fácil para ele foi a visualização da sala da casa da mãe dele, né? Sim. Então ele começa a visualizar aquilo ali, né? Então ele diz o seguinte, escolhi esse lugar porque conhecia perfeitamente bem. Dentro da sala estão diversos objetos feitos por mim na escola primária. Então depois ele vai, mais adiante ele vai explicar também ali, né, que além de ser um local fácil para ele imaginar, né, que não vai precisar de tanto trabalho, porque ele conhece bem o local, também tem uma relação emocional com o local por ter objetos que ele criou ali, né? Então ele une ali, ele une essa visualização também com o aspecto emocional ali. O que mais ele diz? Vamos ver. Então ele fala que ele foi visualizando tão nitidamente quanto possível, né? E depois de segundos depois, quando fiquei mentalmente imerso nas sensações e imagens da sala de estar, caí no sono, né? Aí ele caiu no sono. Segundos depois, acordo sacudido por imensas vibrações e um som atroador que atravessa meu corpo. Pareço estar dentro da turbina de um jato e que meu corpo e minha mente estão a ponto de desmanchar na vibração. Perplexo e apavorado ante a intensidade das vibrações, dos sons, eu volto para dentro do meu corpo num estalo. Então, quem já teve também as vibrações iniciais, as primeiras vezes que tem, é de lascar, né? O susto forte, que dá. Né? Vibração. Forte, né? Eu comentava lá no meu relato lá que era som de motor, falava. E às vezes eu colocava chiado forte também. Então é interessante, porque quando eu vi, nossa, você falou turbina de jato, que nem eu estou falando aqui. Então a gente vai realmente reconhecendo as sensações, a sinalética, né? As sinaléticas, né? E é interessante que esse tipo de sinalética é algo que se repete, todas as pessoas que praticam, né, a projeção astral de forma induzida, elas sentem essas sinaléticas das vibrações fortes, etc, né? Então eu acho muito legal, né? São coisas que se repetem
aqui no Brasil, lá no Japão, Isso. em qualquer lugar, né? Eu acho Dependendo da fantástico isso. cultura, da... Independente da cultura. Ele fala aqui também que ele voltou de pronto, né? Porque ele levou um susto quando assusta. ele sentiu as vibrações. O que é bastante comum também acontecer com a gente, né? Quantas vezes a gente perdeu, né, Alexei, Demais. experiência por se Por assustar medo com também. som, né, ruído intracraniano, estalido, aquele estalo forte. Sim, Cara, parece um disparo de mar. Pá! é. E aí, naturalmente, a pessoa volta, né? Volta, não é normal, não é comum, né? Uma coisa que ocorre sempre, vamos dizer assim. Uhum. E ele fala ali, então, que ele ficou na cama, né, se perguntando sobre isso tudo, né, e pensando em tudo isso, e também pensando ali que ele perdeu a experiência, né, mas então ele procura entender essa questão. A gente está falando de uma pessoa que realmente não tem a informação toda que a gente tem hoje em dia, né? Sim. Foi Que a gente... assim, ele tá tendo tudo aquilo ali de primeira, assim, né? aprendendo ao mesmo tempo. É. Depois ele formula algumas teorias, ele até compara que esses sons estariam relacionados com a transferência de percepção do corpo físico para o não físico. Aí ele já começa a sacar, então isso acontece nesse momento, então ele formula hipóteses, teorias e acaba sendo um desbravador aí nesse campo também de pesquisa. Né? Essa parte que o Alexei falou está na página 21 ali, e ele também diz assim, logo depois daquela parte, assim, talvez eu esteja consciente simplesmente de uma mudança de transição vibratória, né? Que é necessário para as experiências extracorpóreas acontecerem. Então ele já começa a formular essas questões aí dessa mudança de vibração. Né? Muito interessante isso aí. Eu sublinhei aqui também que ele fala assim que depois ele continuou tentando praticar, né? E nada aconteceu no decorrer da semana seguinte, né? Comecei, então, a duvidar de mim mesmo e da minha capacidade de ter aquela experiência. Então, eu quero pontuar, que várias vezes ele fala isso aí, né? Também pontuar, vocês podem ver nas datas que ele coloca, como as experiências não ocorrem. Hoje eu tive uma, amanhã eu vou ter outra, depois da manhã eu vou ter outra. Não. As experiências ocorrem num processo de maturação que ele vai tendo com a técnica, com o aprendizado dele, com o esforço e com a vontade dele, né? Porque aqui ele fala aqui, passou uma semana inteira, né, sem ter nada, tentando, a ponto de ele chegar a pensar que talvez ele não tivesse capacidade de fazer com que a experiência acontecesse novamente, né? Então, mostra aí a persistência, né, Alexei, que tem que ter. Sim. Exatamente. E como é difícil, não é uma coisa fácil manter a lucidez e provocar, não é fácil, não. Deixa eu ver o que mais aqui. Ele continua, então, falando aqui que ele continuou usando, né, a técnica de visualização da sala da mãe dele, né, da sala de estar da mãe dele. O que mais? Vamos ver. Ele fala aqui também, que uma outra anotação que eu fiz, que eu achei interessante também falar, né, é que ele diz o seguinte: aos primeiros indícios de separação, parecia que um medo instintivo fluía por mim. Isso aconteceu comigo muitas vezes também, que mesmo eu tendo várias experiências, às vezes acontecia quando aquela transição muito consciente estava acontecendo da saída do corpo, parecia que surgia às vezes um certo medo que eu achava que eu não tinha, né? Que eu achava que eu não tinha, porque eu estava compreendendo a experiência, eu estava entendendo o que estava acontecendo. Mas quando eu estava fazendo uma saída totalmente consciente, parece que aflorava um certo medo. Parece que é um apego material ao corpo que eu tive até acostumar com o processo todo. Quando eu parei com esse apego, aí sim me libertei, né? Mesma coisa eu também. Mesma coisa. E a gente vê que ele passou pela mesma coisa também, né? Ele tinha aquela dificuldade ali, que também foi passando com a prática, né? São as crenças, mesmo sem... até subconscientemente nós temos essas crenças,
materialistas e, né, relacionadas ao apego. Pessoal, eu saliento para vocês, leiam todo esse primeiro capítulo, quem não leu, porque tem muita coisa boa, que a gente não consegue pegar, já está em 45 minutos, e a gente leu um pouquinho, né? Porque não dá, é muita coisa que tem, pessoal, para pegar, que é importante que vocês leiam. Realmente tem muito insight aqui, ótimo para gente discutir, falar. Infelizmente não tem como fazer tudo, né? O que mais? Vamos passar para outra, Alexei. A outra experiência na página 23 ali. Certo. Anotação do diário, 4 de outubro de 1972. A outra que ele fez foi de agosto de 72. Essa aqui é de outubro de 72, tá? Que ele fala o seguinte, em silêncio, e eu já anotei de cara aqui, porque ele dá já uma dica bem legal aqui, pessoal. Já, logo no começo aqui, o Billman ele gosta muito de fazer afirmações para o próprio subconsciente dele, né? E essas afirmações são técnicas muito legais de se utilizar, que são bastante úteis, tá? Como mantras, assim. Ele diz assim, ó, em silêncio, eu repito a afirmação, agora estou extracorpóreo. Durante 10 a 15 minutos, conforme eu vou ficando cada vez mais sonolento. Então, ele vai mandando a mensagem para o subconsciente dele enquanto ele vai adormecendo. Né? Ele vai induzindo mesmo. Exatamente, né, Alexei? Porque aquilo que a gente está pensando e está induzindo ali no cérebro no momento do sono, de entrar no sono ali, é o que a gente vai levar, né, para dentro do subconsciente. O pensamento, vamos dizer assim, é o que direciona. É o que direciona. Exatamente. Como dizer assim. Interessante, Guilherme, que em determinado momento, talvez um pouquinho antes, ele comenta que após se preparar psicologicamente, aqueles sons intracranianos eram agradáveis. Verdade. Ele acaba acostumando. Ótimo, ótimo. Sabe que a gente, Alexei, chega a começar até a desejar, né, eles. Vai acostumando, vai gostando. Poxa, essa vibração é interessante. A energia. O que antes a gente tinha medo, né? Exatamente. Aí quando começa aquela vibraçãozinha, diz, opa, tá vindo a vibraçãozinha, tá na hora, né? Aí ele começa devagarinho e vai indo. É muito bacana sentir o som e tudo mais, é bacana. Exatamente. O que mais? Vamos ver. Então ele faz aquela afirmação ali, né? Até cair no sono, tá? Aí ele diz o seguinte, quase instantaneamente sou acordado por intensas vibrações e um zunido, que parece elétrico, a percorrer o meu corpo. Estou assustado e uma forte vaga de medo brota em mim. Acalmo-me repetindo, sou protegido pela luz. Então aqui também ele, né, fala como se acalmar também nesse momento, né? E ele cria essa afirmação de sou protegido pela luz, e ele visualiza então um globo de luz protetora em volta dele. É uma maneira que ele achou de se sentir mais seguro com o que está acontecendo, né? Depende de cada pessoa. Eu acho bem legal isso aí que ele falou, né? Essa afirmação bem prático, né? Sem muita firula, né? Ele vai direto ao ponto. Sou protegido pela luz. Pronto, né? Já começa a se sentir protegido ali naquele momento. Então, ele começa dizendo, agora estou extracorpóreo, até adormecer. Né? Então, quando ele sente aquelas vibrações, ele para se sentir protegido, ele diz que sou protegido pela luz. Aí ele fala que ele começa a flutuar. Esse padrão aqui, ele se repete quase todos os relatos dele, né? De ele sentir as vibrações, né? E depois ele começar a se desprender. E aí, quando ele está se desprendendo, então ele se direciona para fora, né? Procurando longe levantar. Dizer assim, para longe do corpo, né? A técnica sempre visa a sala da mãe dele, algum lugar distante ali do corpo. Distante, E isso é bem interessante, né? Porque muitas vezes a gente fica preso no corpo físico justamente por ficar pensando nas vibrações que estão acontecendo, ficar pensando em coisas que estão no corpo, né? E a gente não direciona para fora. Assuntos do dia a dia nos prende. Nos prende. Qualquer pensamento voltado ao físico nos prende, né? Porque
o nosso pensamento vai estar onde a gente está colocando ele, né? Então, é por isso que ele joga o pensamento para longe. Para longe. E funciona muito bem. Bom, depois aí que ele teve a experiência dele, ele diz o seguinte: deitado na cama, revendo a experiência, percebo que meus pensamentos, focalizando o meu corpo físico, é que devem ter me trazido de volta subitamente, né? Então, vê, o pensamento voltado ao físico puxa de volta para o físico, né? Aí ele diz o seguinte: desconfio que a chave para observar os nossos corpos físicos, porque ele queria nessa experiência aí ver o corpo físico dele, né? Então o que ele pensou? Pensou no corpo físico, quero ver meu corpo físico, né? Mas quando ele pensou no físico, ele voltou para o físico. Então, os pensamentos voltados para o físico, eles vão te atrair de volta para o físico. Então, o que ele pensou, né? Que, de repente, a primeira vez que ele se projetou, ele conseguiu ver o corpo físico dele, pelo menos a forma do corpo físico dele. Agora, né, que ele já tinha tido algumas projeções, quando ele quis ver o corpo físico, ele não conseguiu. Ele acabou sendo puxado de volta. Tá? Então, ele pensou o seguinte: que a chave para observarmos nossos corpos físicos é permanecermos mental e emocionalmente tão desligados quanto possível. Porém, o mais importante é que precisamos manter os nossos pensamentos focalizados fora dos corpos físicos. O mais ligeiro pensamento voltado para o corpo nos trará imediatamente de volta para ele. Então, ele diz que talvez fosse mais fácil ele ter pensado em girar de frente para o corpo, né? E aí ele iria enxergar o corpo lá, né? E não pensar no corpo. Lembra muito uma criancinha aprendendo ali, levando os tombos e tal. Aí assim, sabe? O que é natural do caminho. Perfeito, né? É bem isso mesmo, né? É como uma criancinha mesmo, né? Vamos dizer assim, tentativas e erros. E aí eles foram tirando as hipóteses e foi criando as teorias e pesquisando, auto-pesquisando também. Ele aí depois, no capítulo 24, na página 24, ele entra com outro relato, né? Que ele fala, novamente, o mesmo procedimento de saída, né? Ele fala também que ele acorda às 13h15, após 3 horas e meia de sono, né? Aí ele vai para o sofá da sala, faz 40 minutos de leitura até ficar sonolento, e aí ele começa a fazer a visualização, né? Dessa vez, nesse aqui, ele faz uma visualização diferente, né, Alexei? Ele imagina um balão alaranjado, brilhante, cheio de gás hélio, que faz com que o balão vá subindo, né? Então, a partir daí que ele vai conseguir a experiência, né? Até pegar no sono ele faz isso aí. Mas a ideia é sempre ir para longe do corpo, né? Ele vai tentando algumas técnicas, visualizações, principalmente visualizações. Engraçado, relaxamento ele não utiliza muito, assim, pelo menos não descreve, é mais visual. E parece ser uma pessoa bem visual. Bem visual. Ele vai chegar a comentar isso posteriormente, que nós vamos falar na próxima live. Ele vai falar até que ele é mais visual, né? E que a experiência, e isso é uma coisa interessante, né? Que a experiência dele é mais visual, mas para outras pessoas pode ser diferente. Né? As pessoas podem ter experiências com uma forma diferente de observação do plano astral do que a dele, né? Que é uma bem mais visual, como tu falou. Sim. Vamos ver. Bom, aí ele tem uma outra anotação do diário, de novembro, que também ele fala das sensações mesmas de zunido, etc., né? E quem não leu, eu aconselho que leiam cada uma dessas, porque são muito legais as experiências dele. Ele vai contando bem como acontece realmente a coisa, né? E como ele vai fazendo cada saída ali. E ele fala aqui, eu fiz uma anotação que diz assim: conforme eu prosseguia com as experiências extracorpóreas, eu ficava fascinado com as estruturas energéticas não físicas com que me deparava. A cada experiência, minhas perguntas pareciam avolumar-se, até eu ficar obcecado por tentar entender a natureza das formas não físicas que encontrava. Na tentativa de compreender a relação entre os ambientes físico e não físico, desenvolvi uma série de experimentos rudimentares. Então,
Vai vir uma parte interessante agora aqui, que eu acho que nós vamos deixar para a próxima, né, Alexei? Vai começar a falar dos experimentos dele, Sim. justamente com essas questões, as questões que ele chama ali de, como é que é a palavra que ele usou? Estruturas energéticas. As E só para estruturas energéticas. Então, pode falar, Alexei, tranquilo. esta imagem aqui, onde, por exemplo, a gente pode observar que ele comenta que tocava na substância energética do teto. Então, eu imagino assim, o plano físico sutil e o plano físico denso, que é onde nós estamos com a matéria sólida, líquida, gasosa, como diz a teosofia, e o sutil, que seria o etérico, segundo a teosofia. E entrelaçando elas estaria essa experiência mais próxima aqui, onde ele interage com o teto e tal, o corpo, a mão, e né, ele vai explorando essas camadas iniciais e vai se aprofundando depois, a gente comenta nos próximos. E essa imagem que tu trouxe aí, Alexei, ela vai ter que retornar na próxima. Porque ele vai falar justamente isso que tu está dizendo, né? Ele vai começar a explorar agora, na próxima parte, essa relação aí dessas camadas energéticas, né? Que ele vai explorando, ele vai sentindo, ele fica fascinado por isso, né? Ele começa a tentar entender, porque ele vai realizar alguns experimentos agora, como aquele experimento do lápis, né, Alexei? Ele tenta derrubar um lápis, né, físico, que ele coloca na casa dele. Ele também fala da vela, do experimento de uma vela, que ele tenta apagar uma vela também. Mas são experimentos que ele vai fazendo justamente para tentar entender o que acontece nessas saídas, que ele percebe que, às vezes, quando ele sai, por exemplo, do corpo, determinadas coisas que ele enxerga não são exatamente iguais como estava no físico. Existem algumas diferenças. E isso ele fica curioso, ele fica com a pulga atrás da orelha quanto a isso. Ele observa que quando ele vai botar a mão, que ele falou ali no teto, ele observa que o teto tem aparece que meio que, né, esfumaciado, parece algo do tipo assim, como se fosse uma nuvem ou algo do tipo, né? Então ele vai observando nesse momento aí que as coisas estão diferentes, ficam diferentes, né? E é isso que ele vai começar a explorar agora, nessas próximas experiências que ele vai narrar, né, a partir da página 25 ali, né? E aí vai entrar uns assuntos bem interessantes ali também, tá? Bem interessante. Pra vocês verem como passa, né? Já vai fazer 1 hora que a gente tá aí e a gente foi até o capítulo 25 só. A página 25 só, né? Ainda vai até a página 45 do livro ali, um pouco mais, 48 do livro, o primeiro capítulo, né? Tem coisas bem interessantes. Apesar de que na próxima live, pessoal, nós vamos ter uns tópicos mais específicos para falar, porque aí agora vem algumas coisas que tem tópicos mais específicos para se comentar, né? Que nem aqui a gente estava falando muito do início disso tudo aí, como é que ele teve as primeiras experiências dele, o que ele sentiu nas primeiras experiências e como ele começou a desenvolver a técnica de projeção dele, né? Agora, nos próximos capítulos, nos próximas páginas, ele começa a entrar, então, numa questão mais de falar de corpos energéticos, dimensões. Vamos dizer assim, mais espiritual, vamos dizer assim. Essa primeira casca, né? Exatamente. O que vai ficar muito interessante nessa próxima discussão aí. Alexei, vamos dar uma passada nos comentários do pessoal, antes da gente finalizar? Passa rápido, né, cara? Nossa Senhora. Agradecendo o Jardim do Tarô, Zokinheim. Vamos ver. O Wagner Moraes, dando boa noite ali também. Sil, é isso? Sil Chau. Boa noite. A Jardim do Tarô comenta que os registros dele são bem minuciosos. Ele tem essa característica de pesquisador que anota tudo. Acho que todo pesquisador na área médica, qualquer área, astronomia, matemática, computação, tudo anotadinho, né?
o diário de bordo, essa questão toda. Então ele tem esse espírito de pesquisador, né? Muito bacana isso, engrandece muito. Bacana. Isso é uma coisa que eu achei muito legal do Billman sempre, Sim. que ele realmente ele fez toda uma exploração do assunto, né? E procurou documentar e fazer a coisa bem certinho. Né? E é a característica dele, né? Depois, quando a gente vê outros trabalhos dele, essa é a característica dele. Ele é um cara que realmente ele é muito explorador nesse sentido, né? O Valdo Vieira era assim também, né, Alex? Sim. Fazia aquelas anotações todas cheias de detalhes e coisa, né? O Wagner comenta sobre a possibilidade de ser de uma ordem esotérica, né? Da túnica do Sim. É. Então, Eu não sei dizer se seria de alguma ordem específica, né? Porque isso, né, a gente não tem como saber. Mas uma coisa certa, né? Esses grandes mestres que existem por aí, né? Estão de olho no pessoal que está buscando realmente, né, crescer espiritualmente. E provavelmente, se a gente vai puxar para um viés esotérico, místico, a gente diria que esse cara que estava ali, com certeza, era um mestre do que a gente chama de loja branca, né? sim. Com certeza era um mestre da loja branca que estava ali observando, né? E provavelmente também ajudando, né, Alexei? Porque a gente, é claro, né? E o posicionamento dele, de não, né, não endeusar, não, né, aquela coisa, né, E o legal é que esse cara da túnica aí, ele mantém uma distância, né? Ele não chega lá, né? Vamos lá, né? Ele é matado do coração, o Billman, né? Tem um relato que ele comenta que o rapaz assustou quando percebeu que o Billman estava ali desperto, vendo ele, né? Porque ele não esperava que ia conseguir avançar tão rapidamente acessando ali aquela região. Bacana. Engraçado. Tem essa questão, né? Tem gente que vivencia e ainda desconfia, ao invés de investigar, aprofundar, resolver e resolve descartar, né? Depende muito da maturidade de cada um, né? Sim. Tem gente que tem muita facilidade. Eu me lembro muito do Marco Antônio Coutinho, um escritor e baita pesquisador de viagem astral, né? E ele me contava sempre que o irmão dele bastava sentar ali e fazer umas práticas e pá, tava fora do corpo. E ele ralando para ter essa experiência dele, né? E o Marco Antônio Coutinho é um baita pesquisador do assunto, justamente porque ele é um baita pesquisador, porque ele tinha que pesquisar para aprender o assunto, né? E o irmão dele, que tinha muito fácil o acesso, descartou. O irmão dele não quis. O irmão dele teve várias experiências ali e disse que não queria, que aquilo ali estava levando ele para um caminho que ele não queria, que ele preferia ter a vida dele do jeito que era, papapá, e não quis mais. E ele tinha muita facilidade, mas ele decidiu que não. Né? Então, né? Acho que é a maturidade de cada um, né? Cada um tem um momento, cada um tem o seu momento, né? É mais, vamos ver. Amo as vibrações também. Eu não gostava muito, não. Eu por elas, né? Silvio, Hernani, parabéns pela iniciativa aos amigos. Show. Obrigado. A Alessandra. Estou achando ótimo, vou rever para acompanhar melhor, gratidão. A Márcia, muito grata pelo estudo. Semana que vem estou aqui novamente. Que bom, agora a gente vai fazer várias dessas, né? Para ir abordando essas temáticas todas que tem no livro. Sem pressa, nós vamos indo, né, Alex? Tocando. Estudando e nos divertindo ao mesmo tempo, né? E cada vez que a gente tem uma visão diferente. Hoje, então, eu relendo. Puxa, você tem uma visão diferente da primeira vez. Né? Com certeza. Eu reli também o primeiro capítulo para vir conversar aqui com vocês. Né? Eu terminei a releitura do primeiro capítulo hoje ainda. E, caramba, eu vi muita coisa ali que eu não me lembrava. Disse, nossa, quanta coisa que a gente não lembra e que é muito legal da gente rever. Muito show.
E tá? Passa o outro link dela. Aí. Parabéns pela excelente iniciativa, os dois formam uma excelente dupla. Valeu, muito obrigado. Pessoal, então, é isso aí. Agradeço muito a presença de vocês. Semana que vem nós vamos trazer alguns tópicos mais específicos sobre essa outra parte aí do primeiro capítulo. E aconselho vocês que leiam, vão se divertir, vão adorar. E vai ser melhor até para vocês acompanharem, né, o que a gente vai falar, porque a semana que vem nós vamos tentar terminar esse primeiro capítulo aí para entrar nos outros, né? Então, vamos pegar alguns tópicos ali mais específicos, que eu separei várias coisinhas ali para mostrar para o Alexei. E aí vai ficar bem legal. Vai ter alguns assuntos muito interessantes ali. Vamos entrar nessas questões de corpos e vibrações ali, que é muito legal. Algumas ilustrações para tentar deixar mais didático e trocarmos ideias de maneira mais Eu até ia preparar hoje um slidezinho, Alexei, mas aí eu estava muito atarefado, não consegui, né? Que ia ajudar bastante também, né? Mas vamos indo devagarinho, a gente vai indo. Pessoal, gostaria de convidar vocês que sexta-feira teremos uma live lá, o Alexei não vai estar nessa, vai ser eu, o Beto e o Júlio, que vamos estar numa live lá no canal Consciência Próspera. Tá? Convido vocês, então, para aparecerem por lá também, que vai ser o assunto sobre micos, que a gente faz às vezes, né? Mestres também, e essa busca interna espiritual nossa. Vai ser uma live bem legal. Te convido, Alexei, para também chegar lá. Não sei se tu vai estar em aula, né? Em aula. Mas quem puder, será um prazer ter vocês lá. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Espero vocês na próxima live, então, segunda-feira, para nós continuarmos esse estudo que está muito legal. Diga aí, Alexei. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom. E segunda que vem, continuamos. Continuamos. Paz profunda. Paz profunda.